Ô, Bustão! Ô, Bustão! Não concordo contigo, Bustão. Realmente, na minha opinião, foi pênalti e foi falta. Não concordo contigo. Essa é uma opinião minha. Mas eu concordo contigo também. Quando o Bandeirinha, antes de terminar um ataque, ele levanta a bandeira. É só para isso que os bandeirinhas estão prestando na beira de campo. Para marcar lateral, para marcar apartar a briga dos jogadores e para bandeirar às vezes no momento do impedimento que eles não podem bandeirar. Que eles não podem bandeirar. Porque se existe o VAR, ele não pode estar marcando impedimento de qualquer jeito. Ele tem que deixar essa bola fluir para ver qual que é o final dessa jogada para o VAR definir se foi impedimento ou não. Mas concordo também. Tudo que houve ontem na Vila Belmiro, aquela bola que o rapaz tirou da cabeça do Ricardo Goulart, se é para o Palmeiras, o VAR tinha acionado o senhor Luiz Flávio de Oliveira. Talvez ninguém lembra dessa jogada que foi quase no final do jogo. Mas foi mais ou menos aquela jogada do Velasquez em cima do jogador do Palmeiras no último jogo. Só que essa, o Ricardo Goulart se assombrou e tirou o rosto fora. Mas o rapaz tirou aqui, ó. Então eu concordo com essas coisas aí, eu concordo. Agora, todas essas reclamações, é claro, é porque de tanto que o Santos já vem sendo prejudicado no campeonato, acontece isso que aconteceu ontem. Qualquer coisa que o VAR vai chamar, ele vai chamar e vai ser desconfiança dos jogadores do Santos, da comissão técnica do Santos, da torcida do Santos. Porque tudo contra o Santos, o VAR chama. Tudo contra o VAR, contra o Santos, o VAR chama. Isso daí já está na regra. Eles já entram em campo sabendo disso daí. Qualquer dúvida contra o Santos, chama o VAR. É desse jeito. É desse jeito. Porque aquele lance lá do Torinho no Marcos Rocha, o tranco na costa, é o que eu digo. É o que eu digo. Eu já levantei aqui no canal essas faltas. Inclusive, teve um outro jogo, que agora eu não me recordo, que o cara chegou no jogador do Santos e deu um puta choque por trás do cara, o cara caiu, o juizão mandou seguir o lance, mas que lance? E eu quero lembrar muito bem, porque aqui no canal todo mundo comenta, eu já tô que nem o Bustos, vou lembrar lá atrás, vamos lembrar então. No jogo contra o Fluminense, todo mundo só fala do pênalti em cima do Angulo. Mas, antes do pênalti do Angulo, teve um outro pênalti que é onde eu sempre falei, que teve 2 pênaltis naquele jogo que não foi chamado o VAR, que não foi chamado o VAR. O outro pênalti que foi em cima do Marcos Leonardo. Essa mesma jogada do Torinho, o Rodrigo Fernandes, na costa do Marcos Rocha. Contra o Fluminense foi a mesma coisa. Só que ali o Marcos Leonardo estava entrando na área. E o cara chegou por trás e deu o supapo nele com o braço. E ainda o comentarista de arbitragem falou que foi lance normal. Mas como lance normal? Se o cara tá com a bola na frente dele, preparando para chutar, o cara chega atrás e dá um tranco, é lance normal? Então é isso que eu digo. Eu vejo jogo de corpo, como a gente costuma falar, é ombro a ombro. Você do lado do outro, você disputando o espaço. Agora, você chegar por trás e dar um tranco no rapaz, eu não quero ser chato, eu não quero ser o sabedor da verdade, não. Eu quero só dar a minha opinião. Eu, na hora que eu vi aquilo lá, eu pensei comigo, o VAR vai chamar o Luiz Flávio de Oliveira. Que não tenho nada contra a pessoa deles, não. Mas nunca
nunca gostei da arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira e do Paulo César de Oliveira. Nunca gostei. Mas não tenho nada contra a pessoa, nem conheço nada, conheço o trabalho deles que eles fazem, mas o Santos nunca foi feliz na arbitragem desses dois irmãos. Inclui mais alguns árbitros aí também, que às vezes o Santos não se dá muito bem, por exemplo, o Marcelo de Lima Henrique, é um outro árbitro também que eu não gosto muito da arbitragem dele quando ele apita o Santos. Não gosto. Mas foi a opinião dessa arbitragem que, para mim, ela agiu bem. Ontem, no vídeo depois no pós-jogo, eu disse que eu só não daria nota 10 para a arbitragem porque desse lance do Ricardo Goulart. Eu continuo afirmando. E aí, como se diz, mas naqueles dois lances lá, para mim, houve a falta. O Paulo César estava um pouco distante, talvez ele coberto no choque do Batistão empurrando o jogador do Palmeiras. Aí tudo bem, o VAR entrou em campo, que devia ter entrado lá contra o São Paulo, né? Não entrou. Aí, naquele gol que o Santos fez contra o Ceará, o VAR entrou para anular totalmente um lance totalmente errado desse lance de ontem, porque lá o árbitro estava de frente e ele interpretou jogada normal. Aí ele foi lá no VAR contra o Ceará e não teve aquilo roxo para honrar aquilo que ele tinha visto dentro de campo. Aí só porque o VAR chamou ele, aí ele foi lá e mudou de ideia. Então é essas coisas aí que a torcida do Santos reclama e reclama com razão. Isso que o Fábio Bustos reclamou ontem, eu entendo que é tudo por isso que vem acontecendo dentro do campeonato com o Santos. Então o que acontece? Qualquer coisa que vai chamar o VAR, o juiz já vai lá já sabendo mais ou menos o que ele vai fazer. Por exemplo, naquele jogo contra o Ceará, o VAR já chamou o juiz e falando de uma possível falta, um possível agarrão. Ele nem pode falar isso. Ele só tinha que falar assim, Sávio, acho que era Sávio o nome do rapaz, vai no VAR e vê se o lance está certo, vê se você interpretou certo. O VAR não pode estar falando que já houve um agarrão, um possível Não, ele tem que chegar e chamar e falar, vai lá e vê se você apitou certo. É o meu modo mais ou menos de ver esse VAR. Porque o VAR é só para corrigir aquilo que o árbitro não vê dentro de campo. Só isso. O VAR não pode interferir. Mas fazer o quê? Mas não foi essa a derrota do Santos. Não foi. O Santos estava muito bem no jogo. O Santos fez um bom jogo. O Santos fez um grande jogo com o Palmeiras. Na minha opinião, o Santos jogou melhor que o Palmeiras. Só que o Fábio Bustos está sendo um pouco infeliz nas substituições. Ele ontem armou o Santos certinho contra o Palmeiras. O Santos fez um grande jogo, volto a dizer de novo. Mas eu não entendi, não foi nem a entrada do Ricardo Goulart, que eu também não mexeria naquele momento. Mas a hora que ele tirou o Marcos Leonardo e o Batistão, não deu para entender. Eu não consegui entender aquilo lá. Eu fiquei um absurdo no sofá, porque os dois jogadores estavam bem. E ele, na entrevista, ele disse que o Marcos Leonardo não estava correndo. Não, o Marcos Leonardo não estava correndo porque o zagueirão do Palmeiras, o Gustavo Gomes, estava tendo muito trabalho com o Marcos Leonardo. E a hora que ele tirou o Marcos Leonardo, o zagueirão ficou à vontade em campo. E aí aconteceu aquilo que aconteceu, que nós vimos ontem. Mas o Marcos Leonardo estava dando muito trabalho para o zagueiro do Palmeiras, principalmente para o Gustavo Gomes.
principalmente para o Gustavo Gomes. Eu ouvi colegas aí falando que o Marcos Leonardo não esteve numa grande tarde ontem. Esteve sim, ele esteve muito bem ontem no jogo. É que ele enfrentou Gustavo Gomes, puta zagueiro, muito bom, rapaz, muito bom. E ele soube dar trabalho pro Gustavo Gomes. Ele soube dar trabalho. E o Batistão estava bem no jogo. Estava muito bem. O momento do Santos era muito bom na partida. O momento do Santos era muito bom na partida. Eu vou falar uma coisa aqui, que já são coisas que eu venho vendo já há algum tempo. E principalmente agora com 5 substituições. Dá a impressão que o treinador ele entra em campo com uma preocupação. Quem que ele vai tirar no segundo tempo para ele pôr aquelas 5 substituições? Substituições, banco de suplente, é se você precisar. Você não tem obrigação de substituir 5. É se você precisar. Se você precisar, você põe. Por exemplo, ontem, o Santos, o Fábio Bustos, no jogo contra o Palmeiras, tinha necessidade de mexer aquele momento no Santos? Ele não tinha. O Santos estava bem no jogo. O Santos estava bem no jogo. O Santos estava praticamente ali para fazer o gol em cima do Palmeiras. Principalmente depois daquele erro, daquele pênalti que o Rafael Veiga errou. O Santos estava bem. Mas aí não deu para entender. O Palmeiras perdeu o pênalti lá e ele mexeu no time. Depois, para completar, ele mexeu no time novamente, tirou o Sandri e tirou o Zanocelo, que estavam bem no jogo, para pôr mais 2 jogadores. Já no final do jogo. Até entendo aí, até eu entendo. Tentou dar uma mudança. Mas ali o Santos se perdeu. A hora da saída do Batistão e a saída do Marcos Leonardo, o Santos se perdeu. Aí o Palmeiras foi para cima. O Palmeiras ganhou o meio de campo do Santos e o Palmeiras foi para cima. Então são coisas que às vezes você tem que pensar um pouco. Eu posso fazer 5 substituições? Posso, mas meu time está bem. O meu time está bem, por que eu vou fazer substituição agora? Não vou. Vou segurar. Eu vou segurar mais 10 minutos. Mas aí às vezes começa, vem um, vem outro. Parece quando a gente brincava na várzea. Parece que quando brincava na várzea, que o técnico chegava lá no começo e falava assim, ó, você vai jogar o primeiro tempo, o segundo tempo joga ele, viu? Não era aquela coisa de, se o outro lá tá mais fraco que eu, sai o outro, deixa eu. Não, já era falado. Ó, ele vai ficar na reserva ali, no segundo tempo ele entra, você sai. Parece que é isso. Parece que entra sabendo que tem que trocar, troca se estiver mal. Eu, na minha opinião, o Batistão e o Marcos Leonardo estavam muito bem. O Marcos Leonardo estava dando muito trabalho para o Gustavo Gomes. Estava dando muito trabalho. Por isso, o Busta falou que ele não estava correndo. Estava assim. Ele estava se mexendo, e o Gustavo Gomes estava passando muito apertado com ele. E só mais uma coisinha. Ô Bauerman, você não pode estar junto com Gustavo Gomes, brigando ali espaço com Gustavo Gomes e deixar o Gustavo Gomes cabecear aquela bola do jeito que cabeceou. Você tinha que subir junto com ele. Você não subiu, você ficou no chão. Ficou plantado no chão, tem que subir junto com ele. Você fez certo, encostou, brigou com ele no espaço, brigou, mas ele ganhou de cabeça. Você tinha que ter subido junto. A bola do Palmeiras aérea é muito perigosa. Infelizmente é o que aconteceu. Mas não vou acusar, não. É um lance que às vezes você tem que ser mais arisco, vamos dizer assim. Deixa eu pular primeiro que ele. A bola tá vindo lá, deixa eu pular primeiro que ele. Porque não aparece se o Gustavo Gomes agarrou ou não. Acredito que não. Acredito que foi uma briga de espaço ali. Foi uma briga de espaço. 2 querendo o mesmo lugar. Só que o Gustavo Gomes cabeceou e o Bauer tinha que ir junto. E não foi. Mas é assim mesmo. É o futebol. Independente de tudo isso que eu falei, vou ser sincero aqui, eu venho gostando da maneira do Santos
jogar, tirando a Sul-Americana, tirando os jogos da Sul-Americana. Não, da Sul-Americana eu não gostei. Não gostei. Mas, do mesmo jogo contra o Goiás, que ninguém fala também, viu? Que aquele impedimento lá de ombro, lá, fio de cabelo no ombro lá, que o Santos fez o gol lá também, aquilo lá a gente conta também nos prejudicados do Santos, tá? A gente conta. A gente conta. Mas mesmo lá no jogo contra o Goiás, o Santos não fez um péssimo jogo. Contra o Ceará, todo mundo sabe da história. O Santos fez um bom jogo contra o Ceará. Ontem, contra o Palmeiras, o Santos fez um jogo, sim, digno de altura de Santos e Palmeiras, sim. Um jogo muito bom. O Santos fez um jogo muito bom. Perdeu o jogo. Resultado de clássico. Perdeu para um grande time, que é o Palmeiras, um time que é bem montado hoje, que tinha tudo, às vezes, até para ter ganhado o jogo do Palmeiras. Ou no mínimo, no pior das hipóteses, aí um empate. Aí veio a derrota, mas isso aí chama-se um time em formação. Um time em formação. Não é porque a gente está falando do Bustos, se ele mexeu bem, se ele não mexeu, que eu sou a favor da saída do Bustos. Não, eu vejo o Bustos, que a partir do momento aí, como o Santos começou o campeonato ganhando, deu essa caidinha aí, eu acredito que a hora que vier a outra vitória, o Santos pode dar uma engrenada melhor dentro do campeonato. Quem sabe que é contra o Atlético Paranaense sábado. Jogar fora da Vila Belmiro lá, buscar 3 pontos, quem sabe? O Santos ele vem montando o time bem para iniciar os jogos. Ele vem montando, quando ele tem todo mundo à disposição. Embora que ele não vai ter o Tourinho lá contra o Atlético Paranaense, mas ele vai conseguir montar um bom time também. E uma outra coisa também que passou batido do Santos. Marcos Leonardo estava com 2 cartões amarelos. Vai para a seleção, não vai jogar contra o Atlético, vai ficar 2, 3 jogos fora aí. E não tomou o 3º cartão amarelo ontem. Tinha que ter tomado. Faz parte do futebol. Faz parte do jogo. Não é errado. Vou tomar um cartão amarelo, vou ficar fora mesmo, vou servir a seleção. Na volta, eu vou estar livre, sem tomar cartão. Passaram batido e Marcos Leonardo não tomou o 3º cartão amarelo. Errado. A comissão técnica, alguém que cuida dessa parte, errou ontem. Nessa parte também. Porque teve outros erros dentro do jogo que eu já falei aqui. Pessoal, eu sou o Raul Schott. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.